a nossa live ela acontece no canal do YouTube da Embaixada de Negócios. Entra lá, nós estamos ao vivo com Marcelo Maia. Você está em São Paulo, Marcelo? Joia, Marcelo Maia, direto de São Paulo, professor Joedir, direto do Rio de Janeiro. Vamos bater um super papo sobre a retomada do varejo, pegando as experiências riquíssimas desses dois profissionais. Então, corre lá e a gente se vê, tá bom? Muito obrigado, até mais. Pessoal aqui do Instagram, joia, compartilhando, e eu venho para cá. Primeiro, Marcelo, agradecer bastante. Vou fazendo uma gestão aqui, agradecer bastante, de novo, você ter aceito o convite. A gente sabe aí da sua agenda corrida, que sempre foi, agora assumindo uma nova operação, né, no dia, e a gente quer saber também um pouquinho do que é que você tem feito. Tenho acompanhado algumas coisas pela imprensa e também nas redes, LinkedIn, o trabalho pontual que você tem feito, primeiro com o teu público interno, cuidando bem do quase um exército de funcionários que você tem, né? E a gente agradece bastante isso, a sua presença. E, professor Joedir, da mesma maneira, a gente agradece aí a sua disponibilidade, gente que fez algumas missões empresariais para a maior feira de varejo do mundo, lá em Nova York. É uma honra e uma felicidade revê-los, viu? Muito bom mesmo, estou feliz, porque tem um laço aí de amizade com vocês, um respeito por vocês muito grande. E antes de passar a palavra para vocês, eu queria apresentar, para quem não conhece, a Embaixada de Negócios da Paraíba. É um projeto empresarial e aqui iniciado há cerca de 2 anos, em que a gente reúne empresários para fomentar ajuda mútua, para contar cases uns dos outros, ajuda mútua, educação executiva e a geração de negócios sobre a luz da ética cristã. Por que ética cristã? Porque a gente quer dar nome e sobrenome para trazer um novo panorama no ambiente de negócios. Então, a ajuda mútua está mais do que nunca funcionando, especialmente nesse momento de pandemia, em que a gente está aproveitando ao máximo para gerar bom conteúdo, para gerar uma expectativa nova e um olhar mais otimista dessa perspectiva. Tem muito empresário hoje preocupado, ainda alguns sem saber o que aconteceu, mas a gente tem trabalhado nessa frente e, por isso, a presença de vocês dois aqui só enriquece ainda mais esse debate, enriquece ainda mais a perspectiva, o olhar positivo do empresário, especialmente do empresário nordestino aqui, mas hoje a gente tem gente do Brasil todo acompanhando. Então, eu passo a palavra, Marcelo, para você, primeiramente, para você fazer suas considerações iniciais, apresentar e contar até um pouquinho do que você tem feito. Bom, obrigado, Paulo. Prazer todo meu de revê-lo, de voltarmos a ter esse contato, né? Tivemos tantos períodos juntos, trabalhando juntos aí em João Pessoa. Muito por essa oportunidade. Agradecer ao professor Joedir, prazer enorme compartilhar com você aí esse bate-papo de hoje, e agradecer a todos os ouvintes que vão poder aí nos acompanhar nesse bate-papo de hoje. Paulo, acho que o momento é super propício de fazer um bate-papo desse tipo. Analisando um pouco, eu assumi a Rede Dia tem 2 meses, né? A Rede Dia é uma rede espanhola que com filiais na Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. Né? Essa rede, ela já fez parte do grupo Carrefour e estava até então com capital pulverizado na Bolsa de Madrid, até o ano passado. Né? Sim. Eu estava conversando com o professor Joedir, eu fui secretário de Comércio do Ministério da Indústria e Comércio por 3 anos, e logo após esse período no governo federal, eu me mudei para Londres, e em Londres eu tive da London School, eu tive muita proximidade com o fundo de investimento Letter One, que é um fundo de investimento britânico, mas de origem varejista. Né? O
o acionista do LetterOne, ele é supermercadista também na Rússia, é o maior varejista da Rússia, com 16 mil lojas na Rússia, chama Supermercado X5. E o LetterOne é o veículo de investimentos internacionais desse grupo empresarial, né? Depois de alguns investimentos na Europa, foi feita a aquisição de Marcelo, 70% do capital do Dia em maio de 2019. Né? Marcelo, desculpa, desculpa te interromper. Claro. Desculpa te interromper. É que eu estou recebendo aqui pelo YouTube algumas pessoas dizendo que o som está travando. Eu estou te ouvindo bem. Se você puder repetir só o trecho aí de Londres para cá, vamos dizer assim, acho que ajuda quem está acompanhando. Você quer, o som não está bom? O som não está bom? O som está falhando, está travando. Está falhando, como se também tenho aqui observado que está falhando. Talvez você está com fone? Falhando, tá. Pode ser o fone. Eu estou com fone. Deixa eu tirar o fone aqui, se ficar melhor. Vamos tentar. Se ficar ruim, você me avisa. Vamos tentar, exato. Tá bom. Desculpa te interromper, vamos lá. Não, foi ótimo. Bom, então a origem da ligação com o grupo foi através desse período em Londres, onde esse veículo de investimento do LetterOne adquiriu 70% do capital do Dia no mundo. Eu, desde então, quando eu retornei ao Brasil, eu venho atuado como consultor externo do Grupo Dia, no sentido mais de organizarmos a operação, montar a nova equipe, e desde fevereiro à frente na presidência executiva do Grupo Dia no Brasil, né? Nós somos uma empresa, Paulo, com 900 filiais no Brasil, a maior parte delas no estado de São Paulo, são 750 lojas no estado de São Paulo, né? E umas 80 filiais na Grande Belo Horizonte, mais 90 Belo Horizonte, e 9 filiais na também. Né? E, enfim, os desafios, então, agora são enormes, né? Porque nós, por um lado, toda a adaptação do modelo de negócios ao de loja, a política comercial, realidade do Covid-19, né? Então, uma série de adaptações foram feitas, tendo em vista garantir a segurança do funcionário, a segurança do cliente e, sobretudo, garantir que a gente possa ter os produtos e as lojas bem possam. Nós somos das poucas atividades essenciais que estamos abertos, então a gente tem feito um esforço muito grande mesmo para que não falte produto na prateleira. Então, toda essa operação foi ter que ser feita em toque de super rápido, né? Porque, por outro lado, o volume aumentou muito, o volume de negócios, e assim, basicamente a gente teve que preparar, crescer a empresa de 5% dela de uma semana para outra, né? Não é fácil, né? Você tem que ter ajustes aí em todas as pontas operacionais, comerciais, logística, supply chain, né? Entendo. Mas estamos atendendo, estamos nessa luta. Tem sido bastante desafiador. Excelente. Marcelo, te agradeço mais uma vez, e o pessoal ainda está dizendo que perdeu alguma coisa do seu áudio, e você falou tanta coisa importante já logo nesse começo, mas nós vamos ter a oportunidade de ir retomando essas coisas aí que você falou importante. Professor Joedir, bem-vindo, prazer enorme ouvi-lo novamente. Por favor, se apresente, fala aí, conta um pouquinho da sua brilhante história no varejo e o que é que você está fazendo de bom aí para ajudar os empresários, alunos, enfim. Bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar aí com você, Paulo, meu companheiro aí de NRF. Eu tenho 15 anos aí consecutivos de NRF e tive o prazer de algumas vezes estar com você lá. Ao Marcelo, que eu tive a honra de conhecê-lo quando ele estava na secretaria lá de Comércio do Ministério da Indústria e Comércio, e é sempre bom a gente reunir, principalmente num período desse, para falar sobre o que está acontecendo no varejo. Vou falar um pouquinho aí sobre... A gente vai ficando jovem há mais tempo, aí tem muita história. Se a gente for contar todas as histórias, aí
perdemos o tempo na história. Mas eu tive uma passagem, eu trabalhei 25 anos na Petrobras, fui executivo em diversas áreas, passei pela diretoria da BR Distribuidora, e, enfim, passei aí, fiz uma longa carreira e depois eu me aposentei, aproveitando as leis existentes na época, aos 43 anos de idade, e aí eu vim para o varejo, eu sempre fui professor, essa foi uma das razões de eu me aposentar aos 43 anos de idade, e aí eu fui e estou nessa área aí, eu identifiquei que o varejo naquela oportunidade tinha duas grandes oportunidades de melhoria, uma era a representação e a outra a falta de qualificação. Então, eu tive o prazer de montar o primeiro, eu e o Ulisses Reis, o primeiro MBA de varejo lá da FGV, eu participei lá da criação. Depois eu já montei MBA de varejo aí em diversos locais, MBA de gestão. E também, como representante, eu hoje sou coordenador do Conselho Nacional de Logística de Shopping Center, sou vice-presidente do Sindicato do Logista aqui do Rio de Janeiro, sou vice-presidente da Câmara Empresarial Rio, enfim, eu participo aí de diversas órgãos de representação, aí, sempre tentando melhorar o varejo. Também estudo bastante varejo, eu fiz mestrado em gestão estratégica de negócio, fiz doutorado em gestão, com foco em supermercado. Também sou escritor, tenho escrito aí alguns livros. O meu último livro é esse aqui, se der para ver aqui, esse último livro aqui, a Gestão Estratégica de Negócio. Dá sim. Pois é, então foi o meu último livro. Eu agora estou escrevendo o meu quinto livro, estou escrevendo, e tenho estudado bastante o varejo para saber o que está acontecendo. Também sou um pequeno varejista, entendeu? Enquanto eu estiver atuando como consultor, como professor dessa área, são duas coisas que eu não vou deixar de fazer: é de ser varejista, para ter experiência do dia a dia, e ir para a NRF todos os anos, como eu faço desde 2006, uma linha 15ª participação. E, com isso, a gente vem estudando o varejo, acompanhando o que está acontecendo, para onde está indo, vendo as tendências. E o que me causou muita surpresa esse ano foi que nós tivemos lá, no período de 12 a 15 de janeiro, no Big Show, no grande show da NRF, com 40.580 pessoas de 99 países, 1.900 brasileiros, 300 palestrantes, e nenhum palestrante previu nenhuma crise. Pelo contrário, era um varejo em abundância, um varejo crescente no mundo pujante. Pujante. O maior especialista de previsão aí, que é o Iris Kalish, que é o chefe de economia global da Deloitte, que é a maior empresa de consultoria, fez uma análise do mundo todo, ou seja, o varejo crescendo em todo o mundo, não tinha nenhum sinal de nada iria acontecer. E aí os maiores especialistas, as melhores universidades, as maiores empresas de consultoria, os presidentes e os CEOs das grandes empresas varejistas do mundo, ou seja, ninguém previu nada. E a gente chega no Brasil já cheio de pessoas de todo mundo, obviamente que o vírus já deveria estar circulando naquele momento, e eu voltei de janeiro no dia 20 com a gripe terrível, posso até já ter sido passado o coronavírus, e 2 meses depois acontece essa tragédia, e que aquele varejo que todo mundo esperava, um varejo pujante, um varejo crescente, e veio essa crise. Todo o varejo no mundo todo hoje está, principalmente alguns segmentos, 2 segmentos básicos de farmácia e de supermercado têm ganhado venda aí no mundo todo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tem crescido, mudou um pouco o perfil, né, que o produto está mais concentrado em cima de produtos básicos de consumo, mas cresceu. E alguns segmentos têm sofrido muito. O segmento de bares e restaurantes é um que caiu muito o consumo, né? E a tendência é que vai ter a saída também vai ser bastante lenta. O segmento de roupa, calçados e acessórios também é um outro segmento que vai demorar bastante a recuperar. O segmento de entretenimento é outro que realmente sofreu muito, está sofrendo e vai continuar aí por um bom período. E tem algumas, na verdade, não mudou
Aí as pessoas me perguntam, professor, o que o senhor acha? Tudo aquilo que se viu na NRF está perdido? Na verdade, não. Na verdade, se a gente pegar os principais temas abordados em 2020, que é os temas que já vêm sendo objeto de análise nos últimos 4, 5 anos, na verdade, não mudou nada. O que mudou, o que aumentou, foi a necessidade de aprofundar aqueles conceitos. Por exemplo, um conceito básico que se viu, né, é a importância das pessoas para o varejo, foi um dos temas muito debatidos. E esse continua cada vez mais válido, as pessoas são fundamentais em qualquer segmento, a gente está vendo agora a importância dos profissionais de saúde no nosso dia a dia, a importância do pessoal de supermercado, aí, que eu parabenizo o Marcelo pelo trabalho que tem feito, eu tenho acompanhado através do grupo do Papo de Varejo, coordenado pelo nosso professor Olegário. Eu tenho acompanhado os esforços que têm sido feitos pelo varejo no sentido de manter as lojas abastecidas, no sentido de proteger a saúde dos seus funcionários, enfim. A gente tem acompanhado os esforços que têm sido feitos e eu vou, obviamente, que tem muita coisa para se falar, depois eu falei das pessoas, mas tem muitos outros aspectos, outros temas que foram abordados e que continua válido. Sim. E a gente aumenta a percepção da importância desses temas e, principalmente, a gente pensar, né, de como nós vamos sair dessa crise e como é que é a análise do comportamento das pessoas enquanto sociedade e enquanto consumidores. Aí depois eu volto para a gente abordar mais alguns pontos. Importante. Obrigado, Joedir. Obrigado, Marcelo. Essa semana eu conversei com o José Salib, né, o fundador da HSM, e uma das dicas que ele falou, principalmente para esse tempo, é você estar conversando com gente melhor que você. Essa é a expressão que ele usa, né? Então, estou muito feliz aqui e estou aprendendo com vocês. Só na apresentação já foi uma aula dos dois, viu? Muito show de bola. Marcelo, eu voltaria já para você, até fazendo uma ligação com algumas ações que você já comentou, mas eu traria um dado importante de uma pesquisa que eu recebi, que diz o seguinte, que agora, na China, houve uma diminuição de frequência da população nos hipermercados, uma diminuição de 15%, em supermercados menos 12%, mas nos pequenos mercados, os mais próximos, um acréscimo aí de 12% imediatamente. Acredito que no Brasil isso também esteja se repetindo, né, por uma preferência muito mais pelos mercados mais próximos, locais, alguma coisa que dê para eu ir rápido e voltar para casa. É isso mesmo que você tem visto na rede? E aí aproveitaria para que você retomasse o que é que vocês, de fato, fizeram imediatamente, porque você assumiu a operação, já novidade, e logo em seguida pegou a pandemia. Para que você pudesse repetir, como o som não ficou muito bom, as principais ações que vocês fizeram, tanto para atender o cliente externo, quanto cuidar do time. Ok. Obrigado, Paulo. Vamos ver se está melhor aqui. Eu tirei o fone agora. Vamos ver se funciona melhor. Estou te ouvindo muito bem. Falando um pouco de tendência de supermercado, assim, independente da pandemia, a gente já, desde a aquisição do Grupo Dia, a ideia foi justamente a gente investir no supermercado de proximidade. Independente da crise que a gente tem vivenciado, a gente entendia que isso já era uma tendência, né, em face do modelo moderno de vida, ou seja, da quantidade de atividades que as pessoas hoje não tenderiam a não querer mais se deslocar para fazer aquelas grandes compras em hipermercados ou supermercados e passariam a ter uma tendência um costume agora de fazer compras menores e mais constantes no supermercado. Então, basicamente, a proximidade, que é onde a nossa empresa está, ela se baseia muito nesse conceito. Lojas menores, de fácil acesso, né?
mas que ofereça um portfólio completo de produtos, né? Produtos desde os secos, passando por fruta, legumes e verduras, padaria, parte de carnes, ou seja, você oferecer um portfólio completo de produtos e com o advento da proximidade, né? Essa é uma tendência do Obviamente, mundo, né, Marcelo? Em todo lugar está é acontecendo uma tendência isso. do mundo, né, professor? Exatamente, é uma tendência do mundo. Isso e não se resume apenas eu diria, ao setor de supermercados, não, né? Acho que muitos setores passarão também por essa tendência. O que a gente observou, Paulo, interessante com a pandemia, é que, de fato, o volume de pessoas que passam a procurar esse tipo de varejo de proximidade, ele tende a ser maior, né? Porque as pessoas hoje têm receio de fazerem grandes deslocamentos, né? Então, a tendência maior é você ir no supermercado mais próximo, se abastecer dos produtos básicos que você precisa e voltar para casa, né? É uma tendência que a gente vê elas um comportamento muito forte agora durante a pandemia. É claro que tem um pouco obviamente, de reação a todo esse ambiente novo que a gente está vivenciando, etc. Mas, como eu falei anteriormente, eu acho que isso tende a ser uma tendência aí para o pós-crise também, vamos dizer, né? Eu acho que é um costume que veio para ficar. É um costume que veio para ficar. A gente nota também que agora, no período da pandemia, as visitas às lojas, elas são... você visita, você fica menos tempo numa loja, né? Mas tende a fazer uma compra maior, né? Vocês estão medindo... a gente mede isso diariamente, né? Então, a gente vê, ou seja, a pessoa... antigamente, a pessoa vinha 2 vezes por dia na loja, ela vem só uma vez, faz uma grande compra. Então, o nosso ticket por venda aumentou bastante, né? E a frequência de loja é menor, né? Então, e isso é um grande desafio para a gente, porque o mercado de proximidade, o seu conceito era você ter várias visitas constantes ao longo do dia com pequenas compras, né? A gente começa a ter também uma função abastecedora agora, né? Mesmo aquelas compras de abastecimento que você faz, a população ela tende a usar a proximidade também nesse sentido, né? Então, acho que são tendências que a gente está se preparando, né? Outras formas, é interessante, por exemplo, delivery de alimentação era algo que a gente sempre teve isso como a última barreira do comércio digital vai ser a alimentação. Isso só vem depois, né? O food retail é a última barreira a ser enfrentada. Com a crise, isso caiu por água abaixo. A gente... O que não fizeram em 15 anos, estão fazendo em 15 dias, né? Tem empresa. O delivery, a gente colocou o delivery para funcionar em 10 dias. Em 10 dias, a gente colocou o delivery para funcionar, né? Uma operação de guerra mesmo. A gente iniciou o delivery, tanto próprio como em parcerias com algumas empresas de delivery. O e-commerce agora é a nossa próxima barreira. A gente quer lançar o e-commerce agora, ainda durante esse mês. Então, assim, acho que a crise foi o maior também impulsionador da inovação e da disrupção de conceitos que a gente tinha, né? Não só para vocês, mas para o consumidor também, né? Para o consumidor se adaptar a isso, né? Sem dúvida nenhuma. Eu percebo até muitas pessoas de maior, que estão na melhor idade, por exemplo, interessante, que super avessos a usar a tecnologia, principalmente para comprar alimentação, hoje estão dando um banho em todos, né? A gente vê muita aprendendo gente... rápido. A gente mede isso também, ou seja, a faixa etária da população que está adquirindo via meios digitais conosco, e bastante interessante, como a gente tem bastante consumidor de idade mais avançada, já bastante fidelizado ao uso das tecnologias e das ferramentas digitais para aquisição dos seus alimentos, né? E só completando, Paulo, eu perdi um pouco na última, você me perguntou sobre um pouco do que a gente fez. Exato, as principais ações. A
a gente mudou completamente a operação de loja, né? Assim, todas as questões, obviamente, de controle de acesso, de segurança do nosso pessoal. A gente montou um comitê de crise que a gente se reúne diariamente por 1 hora para justamente trocar todas as informações sob pontos de vista de se há algum problema de saúde dentro da empresa, se houve algum problema na operação, se estamos bem atendidos. Todas as lojas, obrigatoriamente, diariamente, a gente mede se estão com quantidade suficiente de álcool gel nas lojas, se Sim. tem máscaras suficiente, termômetro em todas as lojas. Então, são processos operacionais que a gente, obviamente, não tinha antes e passou, e num prazo de 1 semana, tivemos que colocar reforçamos a equipe de limpeza, tanto própria como terceirizada, então colocamos a equipe de limpeza terceirizada em todas as lojas para limpeza tanto dos carrinhos como da própria loja em si, né? E adequamos, obviamente, a parte comercial a esse novo perfil do consumo, né? A esse consumo mais abastecedor, apesar de ser uma loja de proximidade, mas passamos a atender também o consumidor que busca a loja para se abastecer, né? E os adicionais, ou seja, tivemos que contratar muita gente para atender essas ferramentas, essas plataformas digitais que passamos a utilizar. E obviamente, isso tem reflexo, você conhece bem varejo, Paulo, todo esse aumento de volume, você tem reflexo em todas as áreas. Então, supply chain, tivemos que praticamente aumentar em 50% o número de pessoas trabalhando em supply chain, em logística, em abastecimento, em recepção, expedição. Então, tivemos que contratar mais transportadoras, alugamos um CD extra. Então, é uma cadeia, né? Se você não tiver a cadeia totalmente alinhada, você não consegue, no final do dia, garantir o produto na gôndola. E tudo isso aí em 1 semana, né? Foi bastante desafiador. E preparada, né? Pois não, Marcelo, uma das tendências que a gente tem acompanhado no mundo, principalmente no varejo americano, que é praticamente o que a gente segue, né? É que, principalmente, esses usos de EPIs é uma coisa que ele vai ficar no varejo. Então, principalmente no varejo de supermercado, o uso de luva, o uso de máscara, ou seja, todo esse aprendizado que a gente está tendo, ele veio para ficar. Dificilmente isso vai acabar após o término da crise. Então, é mais mais uma atitude incorporada na gestão de varejo, principalmente supermercado. Existe essa tendência. Uma outra coisa é que o Marcelo, através do Grupo Dias, que eu acompanho aí, ele até pouco tempo ele era o quarto aí do Brasil, ele tinha uma participação maior de mercado. O que acontece com o varejo de supermercado no mundo, né? Você tem uma tendência dos atacarejos. Hoje, um dos que mais cresce é a Costco americana, que trabalha com um sistema de praticamente um atacarejo, só que através de um clube, mas é um atacarejo. E com essa crise, as pessoas não estão... O atacarejo não tem serviço, né? Então, como ele não tem serviço, por isso é que ele vende mais barato, ele acabou não tendo oportunidade de atender o pequeno consumidor em casa. Aí a rede Dias, do Marcelo, acaba levando vantagem, que ela está próxima, entrega, tem uma facilidade de entrega e, obviamente, que ele vai estar sabendo aproveitar essa oportunidade com a prestação de serviço, com essa experiência, vai sair muito mais forte depois da crise do que entrou. Então, quem fizer o dever de casa bem feito e acompanhar essas tendências, certamente vai sair da crise muito mais fortalecido do que antes. O professor Joeli, foi bom você tocar nesse assunto, mas antes de te fazer uma pergunta, eu queria dizer, Marcelo, que você respondeu o Robson Munhoz aqui no YouTube. Ele está falando exatamente sobre o e-commerce, né? Que ele era um cliente assíduo, comprava direto no canal digital, e você já respondeu que está colocando para rodar esse mês aí o e-commerce, não só
o delivery, né? É muito bom. O Marcelo Abrantes, da L-Trade, está mandando um super abraço e sucesso para o Marcelo Maia. E obrigado, pessoal, por estar interagindo. Mas, Joedir, você falou aí em entender, em fazer a lição de casa. Na verdade, serve para os dois, né? Quando a gente pega outras pesquisas também, estão dizendo que a mudança nos hábitos de compra, né? 77% dos clientes, dos consumidores, eles estão prestando mais atenção aos preços, né? Além de comprar mais perto de casa, e 68% está preferindo pagar por meios eletrônicos ou mobile, para não pegar em dinheiro, né? Além dessas mudanças, o que mais o varejista aí, não só os supermercados, o que vocês têm percebido de mudança do consumidor para que o empresário, o empreendedor que está nos assistindo, possa entender melhor esse cliente neste novo normal, né, que está surgindo com a pandemia. Professor Gedir, primeiro, o que você tem percebido na mudança do consumidor? O que a gente tem percebido é o seguinte: no Brasil, apesar de ter as grandes redes, né, 90% dos empregos é gerado no pequeno varejista, né? E esse pequeno varejista, que ainda não estava no mundo digital, ele vai ter que, de alguma forma, ele agora teve que entrar e ele vai passar a entrar. Então, o que a gente percebe, algumas tendências, é que a compra digital mudou de patamar. Quem usava muito o digital, era a geração Z e a geração Y, ou seja, pessoas nascidas a partir dos anos 80 e depois e a geração Z a partir de 94. Agora não, agora está mudando, ou seja, o e-commerce está ganhando um novo público que não era o público normal, que ainda tinha resistência. Com a crise, ele acaba passando a comprar, e certamente ele não vai voltar, ele vai voltar à loja, mas ele não vai perder o hábito de comprar pelo canal digital. Então, essa é uma mudança, ou seja, o digital cresceu 26% aí nessa crise, né, até hoje, e a tendência é que vai ficar um residual muito grande em função dessa experiência. Isso leva a uma outra coisa, uma outra tendência, que é a experiência. Como a loja, o digital, está oferecendo uma experiência que até então o consumidor não tinha essa experiência, principalmente o consumidor, que eu brinco de jovem há mais tempo, o que vai acontecer com as lojas físicas? Elas vão ter que melhorar muito a sua experiência de compra para que aquele consumidor ainda sinta vontade de ir à loja. Eu tenho falado muito isso. Então, o serviço, a experiência de compra, que é muito mais do que atendimento, né, passa a ser, que já é uma tendência do mundo, hoje a experiência de compra é mais importante do que o produto que você compra, ela passou a ser ainda mais forte. Então, o pequeno varejista, os grandes já estão fazendo isso muito bem, o Marcelo tem uma grande capacidade, a empresa grande tem mais capacidade de investimento, mas, em compensação, tem menos mobilidade para agir. O pequeno varejista, ele pode se adaptar mais rápido a essa situação. Então, aqueles pequenos que estão nos ouvindo, ele precisa duas coisas, né? Eu sempre digo o seguinte, eu venho falando isso nos últimos 5 anos, o varejo brasileiro tem 3 grandes desafios com os quais eu venho trabalhando. Primeiro, é melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. E agora, muito mais. Por quê? Porque as pessoas vão... o patamar de preço, ele acaba caindo, o patamar de preço, porque as pessoas não vão valorizar muito mais o dinheiro. Todo mundo vai sair dessa crise mais pobre, inclusive os governos, né? Você está vendo o investimento que está sendo feito aí. Então, o que as empresas precisam fazer, né? De um modo geral? É melhorar todos os seus processos de gestão para tornar o negócio mais competitivo. Isso é uma coisa, é isso que eu venho trabalhando, eu construí... Não dá para fugir, né? Não dá para fugir. Eu construí uma plataforma de avaliação e melhoria de performance empresarial, porque o varejo precisa melhorar todo o seu processo de gestão. O segundo é melhorar a experiência de compra do cliente para que ele sinta vontade de ir à loja.
Isso agora está muito mais forte, essa tendência, porque as pessoas descobriram que existe um outro meio de fazer compra. Então, melhorar a experiência de compra. E o terceiro é atuar em mais de um canal. Não dá mais, e agora muitas empresas que ainda não haviam entrado no e-commerce se viram forçadas a fazer isso em poucos dias, né? O delivery aí do Marcelo em 10 dias. Então, esses são três desafios. Desculpa, Nada, que o desafio agora vai ser o Marcelo ensinar isso, né? Como é que monta um delivery numa operação desse tamanho em 10 dias, né? Lá no interior... Aí, o estudo de caso aí para suas aulas. Eu fui criado aqui numa cidade pequena, em nome Conceição de Macabu. Então, lá tinha um ditado, que a necessidade faz o sapo pular. Né? Então, só existe ciência, só existe pesquisa porque existe um problema. Entendeu? Então, toda hora que você enfrenta um problema, vem a necessidade de você sair dele. E aí foi o que o Marcelo fez, aí todo mundo está fazendo. Então, esses são os 3 desafios básicos que eu já venho falando há bastante tempo, eu até no meu livro mencionei esses 3, que é a melhoria do processo de gestão, para tornar o negócio mais competitivo, melhoria da experiência de compra, para que o cliente sinta vontade de ir à loja, e está presente em mais de um canal. Quem ainda não está fazendo isso, quem está fazendo vai ter que repensar e fazer melhor ainda. E quem não está fazendo tem que começar a fazer de uma forma imediata. E o Marcelo, certamente, né, ele deve ter essas 3 que assumiu recentemente, ele deve estar com essas 3 preocupações. Onde eu posso melhorar meu resultado? Onde eu posso gastar menos e como é que eu posso fazer para vender mais? Porque, na verdade, isso é a essência da gestão. Né? Se fala em gestão, gestão é você o dia todo pensando em como vender mais, né? em como gastar menos. E isso é a tendência aí do varejo que veio, já estava, né? E agora foi forçado a ampliar mais ainda o radar sobre essas 3 ações, além de muitas outras, como a mudança de hábito de consumo do consumidor, que ele saiu do outro lado aí da crise muito mais consciente, muito mais solidário, né? A preocupação com o brasileiro, que principalmente nas lojas tem atendimento direto, de chegar, beijar, abraçar. Eu já estou orientando o pessoal de moda que agora tem que mudar esse perfil, os vendedores têm que ser treinados de uma nova maneira para fazer isso. Enfim, é uma mudança de comportamento que a gente vai ter que aprender a conviver. Todos nós estamos aprendendo, ninguém sabe, né? Na verdade, como é que vai ser o outro lado. A gente está fazendo, a gente que estuda o assunto, está prevendo, mas é difícil você saber o que vai efetivamente acontecer. Desculpe aí ter alongado aí a resposta. Não, é muito bom, e as pessoas estão aqui elogiando a live. O José Albert está dizendo aqui, excelente live, muito bom. O Marcelo, o Gilzilei e o Vitor Angenelli, eles estão perguntando sobre, aí isso serve para os 2, mas eu estou direcionando para o Marcelo aí para a gente facultar a participação, dizer que é o seguinte, deixa eu até buscar mais informação aqui, analisando o momento, há 4 tipos de produtos, os relacionados diretamente ao Covid, como álcool e antisséptico, por exemplo, depois produtos indiretos, pipoca, vinagre, commodities, leite, arroz, açúcar, feijão, por exemplo, e produtos de aglomeração, refrigerante e cerveja, baixaram a demanda, segundo ele aqui. A pergunta é sobre o aumento dos commodities. O que é que está motivando esse aumento? A gente poderia aí, talvez, trazer o economista, mas você tem percebido isso na operação, Marcelo? Está vendo... E eu emendo com uma pergunta sobre... Eu conversei hoje com Nova York, e Nova York, tudo fechado, né? Mas uma amiga virou para mim e falou, Paulo, olha, eu estou sentindo alguma coisa estranha no supermercado. Ela não soube definir o que é, mas ela falou, olha, estou vendo algumas prateleiras meio que reviradas, sem reposição. Como eles já estão quase que saindo do pico, o Brasil corre algum risco de não ter reposição, de desabastecimento, enfim, misturei aí commodity e abastecimento, se você puder compartilhar, seria interessante até para trazer segurança para todos.
de fato, commodities tem crescido mais do que outros segmentos. Eu acho que o ouvinte, eu esqueci o nome agora, mas ele tá super correto. A gente tem uma questão Josilei Daru. Tem uma corrida grande às commodities, mas não só as commodities. A gente vê a questão de frutas, legumes e verduras cresceu bastante também. Questão de carnes, né, nos seus maiores... A gente bateu o recorde agora, por exemplo, a gente nunca vendeu tanto pescado como a gente vendeu agora na Semana Santa, né? Pescado, legal. Pescado, Produtos de limpeza e de higiene e beleza também tem um crescimento bastante expressivo, né? Então, a gente vê, de fato, mudou um pouco a composição da cesta que o consumidor usualmente usava, né? É uma cesta com mais itens, mas, de fato, mais concentrada nesse portfólio de commodities, esses produtos de frescor, né, que a gente chama, né, de frutas, legumes e verduras. Sim. E aí vai muito puxado, Paulo, os novos hábitos, né? Todo mundo cozinhando em casa, todo mundo precisando, né? As atividades domésticas hoje fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, passam a ter mais relevância esse tipo de produto. Eu diria que como o professor disse, é mais uma mudança que veio para ficar também, né? Eu acho que esse costume do consumidor... Pois não, Joedir? Ei, Marcelo, uma coisa que está acontecendo, por exemplo, você deve ter notado lá na sua rede, é que no segmento de carne, por exemplo, caiu fortemente o carne de primeira e aí aumentou o consumo de carne de segunda. Por quê? Porque a carne de primeira era vendida para os restaurantes, né? E agora as pessoas... caiu o boi, teve que mudar até o comportamento da performance do boi, né? É verdade. Agora, uma curiosidade, vocês estão falando de aumento? Eu estou com uma pesquisa aqui do Shopper e Retail, que diz que o papel higiênico subiu 211% o consumo, detergente para louça 79%, como o Marcelo acabou de falar, aí vem sabonete 50%, pão 40%, e me chamou a atenção aqui ketchup 35%. É porque é mais gorduroso? O que é que o povo está consumindo mais ketchup na crise? Deve ser fácil para dar gosto, né? Deve ser fácil para dar um gostinho na comida que estão fazendo, né? Mas para descer esse negócio, né? É mais fácil, né? Mas deixa eu completar a resposta até no outro ponto, Paulo. Você me perguntou sobre abastecimento também, né? Eu acho que uma coisa interessante desse momento que a gente está passando eu acho que a consciência de cadeia de valor de todos os empresários, desde o produtor até o varejista que está ali no contato direto com o consumidor final, eu acho que a consciência aumentou muito, né? Então, eu diria para você assim, não tem nenhum produto hoje que eu te fale assim, poxa, esse produto eu estou com problema de abastecimento, né? Está tudo dentro da total normalidade, né? Obviamente, às vezes a gente tem um fornecedor que a gente prioriza no outro mês uma condição melhor com o outro, mas assim, nenhum produto teve, nem tivemos problemas com abastecimento, nem tampouco pressões inflacionárias relevantes, né? Teve uma pressão ou outra pontual, tivemos problema com açúcar em determinado momento, porque os produtores, obviamente, acabam com o dólar nesse patamar, se voltando mais à exportação de açúcar do que o mercado interno. Isso fez uma pressãozinha em preço. Aqui dentro, feijão teve uma época também que teve um aumento ou outro, etc. A gente tem procurado segurar ao máximo e não repassar eventuais pressões inflacionárias para o preço final. Obviamente, um ou outro acontece, mas eu confesso assim, pela magnitude da crise que a gente está passando, né? Pela magnitude do impacto que isso causa na cadeia de valor como um todo, né? Aí passando pelos processos desde do agronegócio aos processos industriais, ao nosso dia a dia, aos nossos costumes, toda essa pressão de custo que a gente está enfrentando, a gente, eu acho que uma coisa que eu acho que foi positiva também foi essa... acho que isso aí também advém um pouco dessa questão da solidariedade, etc. Então, assim, acho que a consciência de cadeia de valor
Entendo. ela é algo que eu acho que é um ponto positivo aí que a gente leva também dessa crise, sabe? Marcelo, eu acompanho aí lá no grupo do Papo de Varejo, que é do Inteligência 360. No início, teve até uma tentativa de aumento, mas aí a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercado, entrou no circuito e fazendo uma pressão, o supermercado colocando lá que o preço tinha aumentado quase 100%, e ele botou lá porque o fornecedor, botou o nome do fornecedor que havia aumentado o preço, e aí a Associação Paulista de Supermercado, a APAS, também entrou no circuito, orientando a rede com relação a evitar que isso se propagasse, e eu não tenho visto mais no grupo essa tendência de aumento que, no início, alguns fornecedores tentaram, mas foram inviabilizados até em função da pressão do supermercado. Parabéns à categoria por ter feito super bem lembrado, super bem lembrado. Eu acho que vale a pena aqui lembrar, de fato, nós somos membros da APAS também. A gente participou ativamente com a APAS desse movimento, professor, e eu acho que foi fundamental o trabalho que a APAS fez aqui no estado de São Paulo para segurar qualquer tipo de pressão inflacionária nesse sentido, né? É importante, né? As associações mesmo. E quero lembrar assim que eu acho que as associações e instituições que a gente tem no Brasil hoje também ganharam um nível de relevância e uma consciência de papel social e econômico tão grande que eu acho que agora também é algo que aflorou de uma forma muito positiva agora nessa crise também. A gente teve uma participação assim da... Isso serve... Nós somos membros da APAS e do IDV e da ABF, Associação Brasileira de Franchise. Todos esses três setores são setores que se uniram de uma maneira assim extraordinária, de uma forma super... Esquecemos que somos concorrentes no dia a dia. Na rua a gente briga por preço, por melhor promoção, a gente briga pelo consumidor. Mas na hora de uma crise como essa, o sentimento coletivo e a necessidade da gente pensar como setor e como sociedade, eu acho que veio muito à tona, e aí culminou com ações como essa que o professor falou, que a APAS, eu acho que foi um benchmark nesse sentido de garantir a sustentabilidade da cadeia de valor e que isso não tivesse impacto no consumidor final. Excelente você tocar nesse ponto, Marcelo, porque a Associação Embaixada de Negócios ela se propõe exatamente a unir os empresários aqui na Paraíba, a incentivar as agremiações a participar do associativismo, porque exatamente produz essa força. Hoje mesmo, eu passei quase que o dia todo conversando com deputados e o pessoal da Assembleia, porque vão votar amanhã um projeto na área da educação que pode ser uma catástrofe. E aí atuamos diretamente, até sugerindo uma emenda no projeto, graças a Deus deu tempo, agimos preservando todo um setor, para não trazer desarranjo para as empresas, né? É importante você falar sobre isso e reforçar o valor do associativismo para os grandes, mas também para os pequenos, sobretudo para os pequenos, eu até diria isso. Professor Joedir, o Tiago Farias está perguntando, na verdade, para os dois, e quando a conversa é boa, é assim, a gente não vê nem passar, e o tempo está passando aqui. Antes de fazer pergunta, preciso registrar que o Armando Gonçalves está mandando um super abraço, Marcelo. Armando, que foi nosso grande parceiro, né? Trabalhamos juntos lá no tempo da Maia. Obrigado, Armando, aí pela audiência. Um grande parceiro também, conhecedor do varejo. Mas o Tiago Farias está perguntando aqui, na opinião de vocês, o que é que os empresários do setor de varejo podem contribuir para ajudar o Brasil e o brasileiro para tomarmos o rumo do crescimento? O que o varejista, o que o setor em si pode fazer numa hora dessa? E aí a gente já começa a caminhar para o final do nosso bate-papo. Gostaria que o professor Joedir comentasse e, na sequência, que o Marcelo falasse sobre logística e qualidade, que o Risael está pedindo aqui algum comentário que é tão importante no e-commerce, principalmente.
Professor Juedir, o que o varejo pode fazer para ajudar o Brasil a encontrar o rumo? Eu acho que o varejo é fundamental, não acho, não, tenho certeza, o varejo é fundamental para isso, é como disse, 90% dos empregos gerados no varejo vem de pequenas empresas, né? Obviamente que uma das contribuições maior que a gente tem recomendado para todo mundo que me procura, minhas empresas, as empresas que eu faço consultoria, que eu participo de conselho, eu tenho recomendado o seguinte: a coisa que a gente não pode fazer são algumas. Na crise, tem 3 coisas básicas: salvar a vida das pessoas, tentar salvar o caixa da empresa e tentar salvar os empregos. Então, essa é a forma que o varejo pode. Primeiro, ele já está contribuindo. Se você pegar no momento de crise desse, onde se prega a quarentena vertical, né, com todo mundo em casa, e você vê os supermercados conseguindo atender da forma que estão atendendo, então o varejo, agora as pessoas estão valorizando, principalmente são 2 categorias aí que estão muito valorizadas. Primeiro é a classe médica, os profissionais de saúde, que têm ajudado a salvar as nossas vidas, né? E o segundo, o segmento do supermercado, para manter o abastecimento da população. Mas a recomendação que eu faço é o seguinte: é que só demitir em último caso. Mas a gente tem sentido já no Brasil um número muito grande, porque com o varejista, em função de uma série de coisas que o custo Brasil que a gente acompanha, na sua grande maioria, pequena empresa, ela vende de manhã ou seja, vende o almoço para comprar a janta. Ela não tem recurso, não tem caixa para suportar isso, né? Então, o número de desemprego realmente está muito grande, mas a gente tem um lado, porque tem muita gente ficando desempregada no segmento de restaurante, de lojas, de modo geral, e de entretenimento, e o varejo tem absorvido bastante. No mundo isso tem acontecido muito, nos Estados Unidos tem acontecido muito, e no Brasil também tem acontecido. Eu tenho empresas aqui, essa semana mesmo eu publiquei, do Grupo Pão de Açúcar, contratando uma série de empregados, né, de diversas funções, preferencialmente para pessoas que haviam sido demitidas no segmento de restaurante, em outros segmentos. Mas o que a recomendação é o seguinte: a demissão do funcionário é a última coisa que tem que fazer. Mas eu também, como pequeno varejista, eu entendo a dificuldade que se tem de manter, porque se tivesse um prazo determinado, era mais fácil. Esse é o grande problema dessa crise, é que você não tem um horizonte que você vai dizer, a partir do 30 de abril tudo vai se normalizar. Exato. Não tem, até porque a gente está medindo pouco, né? A gente está fazendo poucos testes. O pouco teste que se faz não se dá uma ideia do nível de contaminação de quem já passou pela contaminação. Então, se você tivesse... hoje tem 25 mil, e os cientistas aí divulgaram, eu faço parte de um grupo aí de maiores especialistas do Brasil na área médica, quando eu tenho acompanhado isso, diz que para cada um tem 12 não identificados. Então, se você botar, tem 300 mil pessoas. Imagine que a gente tem 210 milhões, 209 milhões de pessoas. E a gente só sairia da crise quando tivesse, porque todo mundo vai passar. E o estudo é o seguinte: a hora que você tiver a metade, mais um, acaba a contaminação. Então, nós estamos falando de 105 milhões. E pelos estudos, a gente tem 250 milhões ainda. Então, é uma coisa que não se dá para prever qual é esse tempo em que nós vamos voltar à normalidade. E quando voltar à normalidade, vai ter 2 coisas. Está acontecendo muito na China. As lojas estão abertas. 80% das lojas na China, na grande maioria, já estão abertas. Mas o consumo, o movimento está em torno de 30% a 40%. Então, mesmo quando voltar a abertura das lojas, não significa que vai voltar o movimento. Então, em face a essa indecisão, uma falta de visão, que todos nós que tentamos planejar o futuro, tentamos identificar o que vai acontecer, a gente tem algumas tendências, mas verdade absoluta não existe, até porque ela não existe. Mas, nesse momento, muito menos verdades. Então, o que nós não sabemos é quando isso vai terminar. Como não sabemos quando vai terminar, fica a indecisão, né? E acaba aumentando o nível de desemprego. O grande problema no Brasil
é que nós temos quase 40%, 50% da população no emprego informal, e isso realmente não tem como, agora que o governo está tentando. Todo esse dinheiro que está entrando no mercado a partir de hoje, alguns bilhões, obviamente que isso vai incentivar o varejo. E o varejo, mercado e farmácia, obviamente, serão os mais beneficiados. Por quê? Porque as pessoas, nesse momento, querem garantir o quê? Garantir a alimentação e a Sobrevivência, saúde. né? Sobrevivência. Então, esse dinheiro que está sendo injetado no mercado vai dar um ânimo um pouco para alguns segmentos, para outros não. O que você está falando, Juedir, é que é hora de cautela, de mais conservadorismo nos planos, nos planejamentos? Você precisa ter conservadorismo e tem muita gente que está parada esperando passar. Eu tenho conversado muito com o pessoal aí, principalmente esse grupo que vai para a NRF com a gente está sempre junto. Sim. É que a gente tem que fazer um planejamento pós-crise, qualquer que seja a sua operação, entendeu? Mas, principalmente, o segmento de vestuário, de calçado, tem que parar, pensar e fazer um novo planejamento estratégico como se estivesse fazendo um plano de negócio inicial. Porque mudou muita coisa. Não né? vai ser mais como era antes, vai ter... Agora, o que vai mudar realmente, a gente ainda não sabe, mas que não vai ser a forma que fazia hoje, que está se fazendo há um mês passado, certamente vai mudar. Então, Entendi. uma recomendação é de repensar qual vai ser o negócio. Muitos negócios não vão reabrir, com certeza. E outros vão surgir, né? E outros vão surgir. E já tem muitos negócios novos surgindo nessa crise. Entendeu? Marcelo, antes de você responder, eu quero dizer que vocês estão participando de uma série de lives. A gente ouviu, inclusive, uma pessoa lá direto de Macau, ouvimos líderes falando sobre liderança, e um dos, o nosso amigo Durval, lá do Recife, ele disse isso: nós somos empreendedores, né? Não fica preocupado só com o problema, porque se a empresa quebrar, a gente monta outra. Não fica... o importante é ver o pós, né? O empreendedor tem essa naturalidade. Marcelo, antes de você falar sobre qualidade e logística no e-commerce, a Arielle, que é diretora de RH da Fundação Cidade Viva, ela está perguntando um detalhe bastante importante sobre a situação emocional dos colaboradores. Se vocês fizeram alguma ação específica de melhoria nesse período, né? Porque mexeu com todo mundo, e como é que você mantém, inclusive, a moral do time elevada para, se vocês fizeram alguma coisa, você conseguir aí fazer uma ligação, né, logística e time também, por favor. Bom, vou fazer. Não, foi ótima pergunta da Arielle, Paulo. A gente abriu um canal de psicólogos dentro da empresa para atender justamente aos problemas de saúde emocional. Né? Esse tem crescido bastante, e a saúde emocional vem muito não só desse momento que a gente está vivendo, de toda essa mudança. A gente tem, por exemplo, nossa sede, a gente está 100% em home office, né? Não é trivial você de um dia para outro você mudar seu ambiente de trabalho, mudar sua rotina. Alguns se adaptam bem, outros não se adaptam tão bem. Do ponto de vista de processo, acho que foi muito bacana. A gente conseguiu fazer um home office, e acho que é uma tendência também que veio para ficar, né? Isso é algo que, né? Como o professor estava citando, a gente não volta mais ao modelo 100% full em escritório. Quando a gente voltar, o home office se mostrou uma opção bastante interessante em algumas áreas. E a gente elevando a produtividade, né? Até elevando a produtividade. Em termos de eficiência, principalmente aqui em São Paulo, onde a gente tem tanto problema de trânsito, etc. Assim, a produtividade, assim, a quantidade de reuniões, de reuniões que a gente pode fazer durante o dia aumentou bastante. Então, é algo que veio para ficar. E a saúde emocional dos nossos funcionários é algo que nos preocupa muito. A gente tem um corpo bastante grande de psicólogos hoje, e nessas reuniões do comitê de crise que a gente faz diariamente, a gente procura acompanhar os índices de número de funcionários que estão procurando os nossos psicólogos, como a gente pode ajudá-los de uma maneira mais eficaz. Então, a gente tem procurado sempre premiar, agradecer,
reconhecer os funcionários por Só, toda essa dedicação agora Marcelo. nesse... Oi? Marcelo. Alô? Alô? Oi, Paulo. Ô, Paulo. Alô? Desculpa, falhou o som. Exatamente, você tem... Oi. Falhou e travou um pouco, justamente numa fala bem importante. Você nos ouve? Estou ouvindo. Eu ouvi direito, tá? Eu ouvi, para mim não falhou, não. Está ouvindo, né? Para mim falhou aqui, talvez alguns não tenham exatamente o que vocês fazem a medição, né? Você mede, aí falhou. O que é que você mede para acompanhar o índice a gente mede a funcionários? A gente tem um grupo de psicólogos. Nós temos um grupo de psicólogos na nossa direção, fazendo atendimento a todo funcionário que tem algum problema de saúde emocional, né? Então, a gente mede diariamente, Paulo, assim, quantas pessoas acessaram esse grupo de psicólogos, qual tipo de reclamação, o que eles têm sentido mais, onde que os psicólogos têm procurado atuar, né? E esse termômetro, a gente utiliza esse termômetro para medir se esses índices têm aumentado, quais são as motivações que levam o funcionário a procurar um psicólogo. Porque, como eu tinha citado anteriormente, eu não sei se pegou essa parte, assim, a questão do home office, principalmente, é um negócio que muda muito, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, e aí, em paralelo a isso, que a gente tem procurado fazer, e aí principalmente voltado ao pessoal de lojas e CDs, é justamente tentar estar sempre agradecendo, reconhecendo, participando do dia a dia dele. Então, agora, momento de Páscoa, agora a gente procurou contribuir. Está próximo, né? Está próximo, com cesta básica, com ovo de Páscoa. A gente saiu na semana passada com um comercial bastante interessante no Jornal Nacional, único exclusivamente para agradecer e reconhecer o esforço de todos os nossos funcionários nesse momento. Então, foi algo assim que eu acho que quanto mais ações a gente fizer nesse momento para mostrar para os funcionários que eles não estão sós, porque a tendência da solidão quando você está em home office é muito grande. Então, é importante mostrar que a empresa está com eles, todos nós estamos passando por esse período e que vamos sair mais fortes depois, né? A gente não sabe exatamente como é que é a saída do outro lado. A gente tem ideias aqui que a gente discutiu de uma maneira bem interessante. Serão novos processos de gestão, novas questões, a necessidade de uma produtividade muito maior. A gente vai estar atendendo um consumidor muito mais consciente, muito mais necessitado vai ser um consumidor com poder de consumo menor, então é um consumidor que vai estar buscando melhores oportunidades de compra, e a gente só vai conseguir isso com maior eficiência. Então, quanto mais a gente conscientizar o nosso colaborador e procurar estar próximo dele nesse momento, eu acho que a gente tem condição de ter uma saída, seja ela qual for, depois da crise, de uma maneira melhor. Porque, no fundo, as empresas são feitas das pessoas, né? Então, o nosso ativo são pessoas, né? Fora isso, a gente é apenas lojas físicas com produto dentro. O core business nosso são pessoas, né? E acho que o professor falou um ponto bastante interessante do papel, e você me perguntou isso também, do papel do varejo nessa retomada. Eu acho que cada vez mais o varejo assume esse protagonismo de ser a grande locomotiva da economia brasileira, né? Eu lembro do professor na época de Ministério da Indústria e Comércio, a gente discutindo, a gente já sentia a necessidade de entender de que as cadeias de valor hoje elas não se iniciam mais na indústria. Não é a indústria que produz os seus produtos para jogar para o consumidor. Na verdade, hoje o consumidor dita as regras e o varejo tem esse papel fundamental de interpretar as demandas e os anseios do consumidor e aí fazer a cadeia de valor de trás para frente, né? Então, o varejo como locomotiva da economia, fantástico, como o maior empregador privado do país hoje, de uma maneira disparada, então ele tem um papel extremamente relevante. Porque mesmo a gente tendo setores do varejo que vão necessitar, estão fazendo demissões e precisam fazer, estão com restrições extremamente grandes e sem previsão de voltar para isso, a gente tem outros setores absorvendo, né?
A gente montou Exato. na empresa também a gente montou, Paulo, uma coisa bem interessante, professor, até esqueci de falar isso, acho que é importante. A gente montou um fast track de admissão de funcionários que vêm do setor de varejo. Pô, que legal. Parceria com uma série de empresas de varejo que estão precisando demitir, empresas que, às vezes, do setor de moda, de restaurantes, de fast food. A gente fez parcerias assim, não. Então, é um fast track. Por quê? Aquele funcionário que trabalhava num setor que está demitindo, o setor de moda, por exemplo, aqui, por algum motivo, ele já passou por um treinamento de varejo, ele já tem um DNA de varejo, então nada mais justo do que a gente ter um fast track verdade. na hora de fazer a contratação. Então, são parcerias que têm funcionado de uma forma bem interessante, esse fast track de contratação de pessoas já com experiência de varejo. Então, era esse ponto. E a última pergunta que você tinha me perguntado... Fantástico a iniciativa. Logística. Qualidade logística no e-commerce, né? Logística, eu tendo a dizer que o nosso grande core business é a logística, né? Porque, principalmente em proximidade, o professor sabe mais do que eu nisso aí, proximidade, se você não tiver uma eficiência e uma qualidade de serviço extremamente cirúrgica ali naquele dia a dia, e principalmente na área de supply chain e logística, você não consegue, no final do dia, atender o consumidor, você não vai ter o produto certo, na hora certa, na prateleira certa, no momento que o consumidor precisa. Então, eu diria que assim, logística hoje é um ponto... Isso faz diferença, né? Tem investido bastante nisso. A gente tem processos de supply chain usando inteligência artificial, machine learning, bastante interessantes. Precisam de uma série obviamente, de adaptações para esse novo momento, porque o interessante é o seguinte: a gente, no final do dia, todos esses sistemas, por melhores que sejam, eles se baseiam no comportamento do consumidor que ele vem até então. Só que esse comportamento mudou totalmente agora. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o consumidor daqui para frente. Então, mais do que nunca, a necessidade da gente investir nesses setores, é um outro setor que vai crescer muito, essa questão de engenharia de dados, de análise de comportamento, de consumo, de machine learning, de data analytics. Então, é algo que a gente vai investir bastante. Resumindo um pouco, assim, a logística está dentro de um guarda-chuva de transformação digital, que, inevitavelmente, a gente vai ter que passar por um processo disruptivo de transformação digital para sair do outro lado dessa crise. Seja o que for, a gente vai sair mais forte disso, e a gente tem que estar preparado para esse novo mundo que a gente não sabe como vai ser, mas vai ser diferente. Com certeza vai ser diferente. É bom você falar que, apesar de todas essas transformações, as pessoas acabam sempre no centro dessas transformações, né? Entender de dados, entender do consumo, mas para atender melhor o cliente, o consumidor. Tem muito mais perguntas, gente. Eu prometi para vocês não tomar tanto a agenda de vocês, a gente já passou mais de 1 hora conversando. Obrigado. Antes de pedir uma palavra final para vocês, o José Albert, é o nosso associado, ele está perguntando aqui se, Marcelo, dá para falar em expansão nesse momento, ou como é que vocês se estão programando, ou se estão revendo a questão de expansão. E eu já passo a palavra para você e depois para o professor Joedir. Uma palavra aí para o empresário, para o empreendedor. Você conhece muito bem a Paraíba, né? Atuou no varejo aqui no Nordeste. E, Marcelo, uma palavra sua como líder aí de uma área bem sensível que está enfrentando. O que esse empreendedor aqui paraibano, nordestino, deve buscar nessa hora para fazer a lição de casa e sair melhor? E a mesma pergunta eu faço para o professor Joedir depois, e já aproveito para vocês darem uma palavra final, e no final eu encerro aqui também. Bom, acho que foi uma pergunta super pertinente. Eu acho que a expansão, a gente está procurando agora focar na expansão da multicanalidade, né? Eu acho que agora o momento ele requer a gente procurar explorar todos os tipos de canais que eventualmente a gente não vinha explorando até então.
Então, a gente já citou anteriormente a questão do delivery, do comércio eletrônico, e de outras formas que a gente vem a atuar. O comércio eletrônico ele não se baseia apenas em você montar um site e vender, mas o nosso projeto de comércio eletrônico ele é bem mais amplo. Ele passa por algo que eu já faço até a conexão então com pequenas, micro e pequenas empresas, que é a questão do marketplace, né? Eu acho que as empresas que sairão fortalecidas Excelente. desse processo, eu acho que é muito importante que elas tenham essa consciência social e econômica de ajudar o micro e pequeno empresário brasileiro, e eu acho que o marketplace representa bem isso, né? É aquele grande varejista que tem a capacidade de montar esse ambiente virtual de comercialização dos produtos e que abre oportunidade para que micro e pequenas empresas que têm sua qualidade de serviço, que prezam por produtividade, que prezam por uma gestão profissional, que têm bons produtos e serviços para oferecer, se engajem nessa plataforma e passam a fazer parte de um grupo mais amplo e com acesso muito maior a uma diversidade de clientes e consumidores, né? Então, acho que a expansão, a gente hoje está focando nisso, mas já temos a expansão física também planejada. A ideia nossa, e principalmente do acionista, do novo acionista, é a gente atuar, não ficar apenas restrito ao estado de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, mas sim uma atuação mais nacional. Então, de fato, está no nosso radar uma expansão física mais acelerada, no curto prazo, a gente iniciar isso também. Não preciso nem falar para você que a Paraíba está aberta, porque você tem a chave do portão, né? Tá bom, da Paraíba. Tá no radar. Sejam bem-vindos. Está no radar, está no radar. E eu acho que mensagem para o empresariado, eu acho que é uma mensagem extremamente de otimismo e de confiança. Eu acho que a gente, de fato, vamos passar por momentos muito difíceis nos próximos meses, algo que a gente não sabe precisar quanto tempo vai durar, o impacto disso. A gente sente essa crise cada vez mais próxima de todos nós, assim, então vai ser algo de fato que vai marcar a gente de uma forma muito forte. Mas eu acho que a resiliência e o entendimento de que a gente tem condição de sair muito mais preparado, muito mais forte depois disso, e acho que principalmente lives como essa, Paulo, essa busca pelo conhecimento é algo que a gente pode aproveitar muito esse momento agora para entender muito o que está sendo programado para ser feito pós-crise, o que as empresas estão pensando do seu ponto de vista de parceria, como é que elas pensam em planejar seus negócios depois que todo esse momento passar, como é que ela enxerga, como é que vai se comportar o consumidor do futuro, qual vai ser o comportamento do consumidor do futuro, o que ele vai estar demandando sob o ponto de vista de produtos e serviços, e estar preparado para esse novo momento e entender o que todos os players desses setores vão estar montando. Eu acho que a chave vai ser chave do sucesso depois disso, esse maior engajamento e essa maior interconexão entre as empresas, para que juntos a gente consiga sair mais fortalecidos, entender que quando a gente trabalha em rede, quando a gente trabalha em cadeia, a gente consegue fazer uma soma de 2 mais 2 ser muito maior que 4. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo. Resiliência, precaução, foco na saúde agora nesse momento e muita força para que a gente saia do outro lado, seja ele qual for, de uma forma mais fortalecida e mais unida e mais solidária um com os outros. Acho que essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Fantástico. Fantástico. Muito obrigado mais uma vez. Professor Joedir, suas considerações finais, já agradecendo aí a sua participação também. Depois de você, encerro e a gente segue. Bom, primeiro agradecer aí o convite, né? Seu, é um prazer estar participando com você, com o Marcelo, né? Velho
conhecido aí das causas do varejo, e dizer o seguinte: eu concordo com praticamente tudo que o Marcelo falou. Esse é o momento da gente não estar pensando só no problema, a gente está pensando na solução, né? Eu, pensando nisso, eu coloquei, desculpe fazer a divulgação, mas eu coloquei todos os cursos da Universidade do Varejo, que eu tenho diversos cursos Sim. à distância, eu coloquei todos os cursos por um valor simbólico. Então, é só entrar lá na Universidade do Varejo, é o cãounivar-rj.com.br, então todos os cursos com preço simbólico, e eu tenho mais CAM de... é CAM, né, professor? O CAM. é a Universidade Cândido Mendes. Eu tenho uma parceria com a Cândido Mendes, todo nossos cursos tem a chancela da Universidade Cândido Mendes. Então, é o CAM, Fantástico. Universidade Cândido Mendes, Univar, que é a Universidade do Varejo, -rj.com.br. Eu tenho mais de 400 pessoas já fazendo os nossos cursos, tá, com preço simbólico aí. E essa é uma maneira que eu acho que a gente pode contribuir. O conhecimento, nesse momento, é fundamental. Então, a resiliência, o conhecimento, é pensar não no problema, mas pensar numa solução lá na frente. A crise vai passar, né? A gente tem crise, eu fiz um levantamento de todas as crises, desde a idade... A maior dela foi em 1347, a peste negra, que acabou com 30% da população naquela época. Morreram 30% da população mundial, e as crises passam. E a gente precisa estar preparado para depois da crise. Então, a gente não pode ficar pensando só na crise. A gente está pensando o que eu vou fazer no momento da crise, né, que tem sempre uma oportunidade, e como que eu vou definir estratégia para eu viver depois da crise. Pensando em duas coisas: a sociedade vai sair muito mais humana nesse momento. A colaboração será fantástica, fantástica. A colaboração entre as empresas, a cadeia de suprimento vai passar por um processo muito grande, né? Você está vendo aí o problema que estamos tendo com os EPIs na área de saúde, tudo fabricado na China, né? As empresas de moda que fabricam tudo fora do país já não vão ter verão ano que vem, porque não tem de onde comprar os produtos. Então, tudo isso vai ser repensado. Essa cadeia de suprimento mundial vai ser repensada. Não é que vai acabar a globalização, mas muita gente vai pensar, e dentro dessa visão vão surgir muitas oportunidades para o empresário brasileiro. É aquele um empresário diz que o empreendedor, se fechar um negócio, ele abre o outro. Com certeza vai ter muitas oportunidades de abertura de novos negócios. Essa parceria, a China, por exemplo, hoje, através do Alibaba, ele tem em toda a China os pequenos varejistas, né, que são pontos de entrega do grande varejista, e ele acaba ajudando essas empresas. Ele bota gente dentro dessas pequenas lojas, são milhões de lojas, ou milhares de lojas, não, milhões de lojas, né, espalhadas, onde ele vende e as pessoas vão lá retirar o produto, ganham um percentual pela retirada e ainda vende seus produtos. Então, nós temos que pensar agora em novos modelos de negócios, né? A parceria de uma rede que tem uma capilaridade muito grande, com 900 lojas, com pequenos varejistas, que hoje ele tem toda uma experiência de varejo, conhece o seu cliente, entende o seu cliente, mas muitas vezes não tem recursos para fazer o seu suprimento, não tem capital de giro. Vão surgir muitas parcerias nesse segmento, e tenho pensado muito nisso, e a gente, nesse momento, tem que pensar fora do quadrado. O que eu posso pensar de forma diferente para manter o meu negócio ou, né, ou identificar outras oportunidades. É isso que eu gostaria de agradecer muito a participação das pessoas que estão nos acompanhando, ao Emerson, que está lá em Portugal, lá divulgando em Portugal, e muitas outras pessoas que estão aí, alunos, ex-alunos, companheiros aí de lutas, que estão aí nos acompanhando. E é muito bom a gente estar discutindo conhecimento, né? E eu agradeço muito aí a participação do Marcelo e a sua participação aí, a nossa indicação, e desejar a todos aí que fiquem em casa, mantenham a saúde, porque é o maior bem que a gente tem
é a nossa saúde. Marcelo, um grande abraço, foi um prazer revê-lo. Obrigado, professor. Prazer revê-lo. Obrigado, Paulo, aí, pela oportunidade de discutir aí um bate-papo tão bacana. Nós aqui da Embaixada de Negócios, Marcelo, a gente que agradece. Quero aqui, professor Juedi, mandar um abraço para o Renato Guedes, está mandando aqui um abraço direto do Rio de Janeiro para todo mundo, né? Para o professor, só não vale abraçar pessoalmente, né? Agora tem que cumprimentar à distância, mas obrigado pela participação. Eu quero agradecer vocês dois, porque, de fato, o nosso esforço nessa hora tem sido compartilhar conhecimento, trazer gente que está fazendo, gente que está trazendo solução no dia a dia, e vocês são prova disso, prova de que o Brasil que funciona está trabalhando, está buscando solução, e aqui na Embaixada, Marcelo e professor Juedir, a gente imediatamente começou a trabalhar em 3 frentes, só compartilhando que isso é importante. A primeira frente é a emergência médica. Então, os médicos aqui falaram, olha, se essa curva chegar no nível projetado, vai faltar respirador, vai faltar EPI, como em todo o Brasil está lutando. E aí, imediatamente, a gente criou uma vaquinha virtual, eu compartilhei com alguns de vocês, eu passei o link agora no YouTube, quem puder contribuir, é um esforço conjunto, ainda que pequeno, é um esforço que nós estamos querendo dar a nossa contribuição prática, que foi a emergência médica. A segunda frente que nós trabalhamos foi de elaborar um documento dando sugestões para o poder público para facilitar a vida do empreendedor nessa pandemia, de modo a preservar empregos, a preservar famílias, também com uma contribuição. E a terceira frente é essa de produzir conhecimento e conversar com vocês. Então, muito obrigado. O que vocês fizeram me lembra um texto lá da Carta aos Hebreus, que diz assim, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e se afaste de Deus, inclusive. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. E é isso que nós estamos fazendo, encorajando-nos, ouvindo uma palavra de ânimo, ouvindo uma palavra de reforço que, sim, vamos sair melhor do que entramos nessa crise, com mais conhecimento, com mais oportunidade. Então, nossa gratidão e palmas. Vou pedir para o pessoal do YouTube lá, sobe as palminhas, eles não vão ver agora, mas fica gravado. Tá? Muito obrigado para vocês. Excelente noite aí. Cuida da minha terra aí em São Paulo, Marcelo. Quando eu estiver por aí, a hora que tiver os voos, vou fazer uma compra no seu mercado e tomar um café com você. Combinado. Estou te esperando aqui. Professor Juedir, mais uma vez. Um abraço a todos. Ao meu grande parceiro, Renato Guedes. Aí, um grande abraço para você, Renato. Até mais, gente. Obrigado.